Uma ótima tarde a todos do canal. Aqui com vocês é Rodrigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Bom, o assunto hoje é empatia. Todo mundo fala sobre empatia. Porque empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia é sentir a dor do outro. Empatia é não fazer maldades com o outro. Tá, ok. A gente sabe que para a gente ser um ser empata, a gente precisa dessas qualidades, mas a gente esquece de pontos muito importantes na empatia. A empatia não é só você sentir a dor do outro. Não é só você se colocar na dor do outro. Empatia tem vários quesitos que a gente precisa aprender mais do que nunca para poder ser uma pessoa empática, poder trazer essa empatia para a nossa vida, para a gente ser empático com a gente mesmo, para que a gente possa doar essa empatia para outras pessoas, ok? Bom, eu anotei alguns pontos clássicos sobre empatia e muito importantes para que a gente possa discorrer um pouco sobre o assunto, sobre o vídeo de hoje, tá? Então é o seguinte, na empatia, a gente precisa ser uma pessoa tolerante e presente na vida dos outros. Por que isso? Porque quando a gente está alheio à vida dos outros, a gente não está sendo empático, né? A gente não tem que se envolver com o problema do outro. Nós temos que, por amor, ouvir essa outra pessoa, estar presente no momento em que ela está passando por uma dificuldade ou uma necessidade, para que ela possa falar de si para você. Bom, segundo, dominar a arte de ouvir as pessoas. Aí, o primeiro já dá uma complementação da segunda. Por que as pessoas se apaixonam tanto pelos narcisistas? Por que as pessoas têm a relação com o narcisista e acham que aquele narcisista, a primeiro momento, no love bombing, ele é uma pessoa empática? Porque ele pega aquela empatia que ele rouba de outra pessoa, age com você com uma empatia cognitiva, e essa empatia cognitiva vai fazendo você achar que aquela pessoa é um pouco mais acima da média. O narcisista, ele ouve as pessoas para manipular as pessoas. Ele não ouve a pessoa porque ele está sentindo a dor do outro, porque ele se preocupa com os problemas do outro, tá? Então nós vamos lá. O terceiro, ser capaz de se comunicar não verbalmente. Isso aqui é muito importante. Quando a gente fala bastante, a gente está se comunicando com a pessoa e praticamente nós não estamos ouvindo aquela pessoa. A gente está falando, está dando conselhos demais. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba não sendo tão empático com a pessoa, porque a gente quer colocar a nossa verdade em cima daquilo que a pessoa está falando. Então, quando você vê uma pessoa que está ali num momento bem complicado, tenta se comunicar com ela de uma forma não verbal, e essa forma não verbal pode ser um carinho, né? Pode ser um abraço, né? Pode ser aquela coisa de levar um presente para a pessoa. Às vezes o dia dela tá ruim, aí você tá vendo que ela tá com um dia estressante, com um dia cansativo, você vai lá, leva um presentinho, você dá um agrado para aquela pessoa. Isso é também empatia. O outro, quando recebe de você, se sente bem. E quando você faz isso pela pessoa, a pessoa você se sente melhor ainda, porque você está recebendo todo aquele amor e carinho daquela pessoa, mesmo que naquela hora ela não esteja enxergando que ela está daquela forma, né? Ela está sentindo que está mal a situação dela, que alguma coisa está perturbando ela, mas quando ela recebe aquilo,
é a troca da energia. Você sente depois a energia boa da pessoa. Então, você indo lá, talvez levando uma flor, levando alguma coisa que signifique para aquela pessoa, você está exercitando a sua empatia também. Bom, quarto, saber fazer pausas. Esse fazer pausas é conosco mesmo, para autoanálise, isso é empatia com a gente mesmo. Ser empático conosco é muito importante, porque a gente consegue refletir sobre emoções, sensações, pensamentos, e a gente consegue melhorar um pouco o nosso aspecto da nossa vida, e também incluo fazer a pausa para ouvir a outra pessoa. Às vezes a gente quer dar tanto conselho, falar demais para aquela pessoa, que a gente não dá uma pausa para que ela expresse o que ela está sentindo. Então a nossa empatia, mesmo sendo muito boa, acaba sendo sufocante, porque às vezes a gente está lá falando, a pessoa, coitada, não conseguiu nem desabafar o que ela estava sentindo. E nós temos que aprender a ser dessa forma, porque a gente sabe que os narcisistas, eles são assim, eles ouvem as pessoas, né? Eles galanteiam as pessoas, ouvindo as pessoas. Então, por isso que uma pessoa cai tanto na relação narcisista. Porque o narcisista, ele é esperto. Ele pega aquilo que a gente deveria de fazer, o empático deveria de fazer, às vezes não faz, enche a pessoa de conselho, a pessoa não conseguiu desabafar, e vem um narcisista e ouve aquela pessoa, e aquela pessoa começa a falar, né, deixando tudo sair fora dela, e aí, aquele momento, é que o narcisista fisga a sua presa. Bom, substituir conversas por perguntas, isso daqui é muito importante. Quando a gente está conversando com alguém, a gente está expondo o nosso lado. É errado fazer isso? Claro que não. Não é errado você expor o seu lado, você falar com uma pessoa. Mas você substituir aquela conversa que você está tendo por perguntas, você descobre mais da vida daquela pessoa. E talvez você possa ir mais a fundo na raiz do problema. E conversando com ela, fazendo ela enxergar que muitas coisas boas podem acontecer na vida dela. Então a gente precisa substituir os nossos conselhos por perguntas, para entender um pouco mais aquela pessoa e ajudá-la com assertividade. Bom, o sexto, sempre falar incluindo o nós. Isso aqui difere muito a pessoa empática da pessoa narcisista. O narcisista, ele nunca inclui o nós, a não ser que seja no love bombing, tá? Ele vai falando de nós, eu quero a mesma coisa, eu acho que a gente nasceu um para o outro, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Mas quando o narcisista deixa de fazer o ciclo do love bombing, o que ele vai fazer? Ele vai começar a falar o eu o tempo todo. O narcisista, a gente descobre muito da conversa deles falando deles próprios. Eles colocam sempre o eu no singular. Não existe o nós no plural. Então, a gente consegue identificar bastante esse tipo de comportamento em pessoas do trabalho, em pessoas nas nossas relações amorosas, às vezes num parente. Por isso que fazer pausas, aquele quarto item, é tão importante. Porque quando você pausa também numa conversa, você está conseguindo ouvir aquela pessoa, você está conseguindo entender mais um pouco da vida dela. E também você consegue identificar se aquela pessoa é um narcisista ou não. Tá? E por último, que eu gosto de sempre dar um bônus, é a compaixão. A compaixão não é o fato de você se colocar no lugar do outro como uma pessoa empática. A compaixão é você ir lá e se compadecer daquilo que está acontecendo com a pessoa. O que acontece muito com os empáticos? Os empáticos, eles têm essa característica, né, de sentir mais, de sofrer mais.
né? Os empáticos sofrem mais. Então, quando a pessoa ela tem uma empatia, né, que é dela mesmo, às vezes ela confunde pegar o problema da pessoa do que ir ali conversar com ela, ouvir aquela pessoa, estar junto com ela naquele momento e dar uma força, dar um amparo. Não, e tem muito empático que vai e pega o problema da pessoa como se fosse dela. E aí, não é um mais sofrendo, é os dois que estão sofrendo junto. E até gosto de colocar assim, se você vai numa guerra e o seu amigo levou um tiro na perna, se você não matar o oponente, se você não eliminar o inimigo que está ali numa guerra, você vai levar um tiro também. E imagina se os dois estão feridos. Como é que vai ficar isso? É um ferido carregando o outro, não tem como. Os dois vão padecer ali naquele momento. Então, a gente precisa ajudar a eliminar aquele inimigo que a pessoa está sentindo, aquela coisa ruim que ela está sentindo dentro dela. Vai externar aquilo para você, você vai dar um bom conselho, alguma coisa bacana, você vai perguntar coisas que vai dar um direcionamento para você, para que você possa ajudar aquela pessoa de uma forma compassiva, com amor, com carinho, sem julgamento. E você vai conseguir levantar ela, porque não dá para você levantar alguém se você está ferido. Então, você precisa estar bem com as suas emoções, você, pessoa empática, para que você possa ajudar outras pessoas. A gente só pode ajudar uma pessoa a se curar se a gente está curado. A gente só pode ajudar uma pessoa que está em momentos de dificuldade se a gente está melhor um pouco do que ela. A gente consegue ter uma maior abordagem, a gente consegue automaticamente dar uma breve solução para aquele problema e a pessoa empática que está ali sofrendo vai conseguir andar com as pernas dela sozinha e vai conseguir resolver o seu problema, ok? Então, empatia nem sempre é se colocar no lugar de outra pessoa. Isso aí é importante? É. Mas às vezes você pensou que, eu me ponho no lugar do outro, mas o que você está fazendo para ajudar aquela pessoa? O que você está dando de apoio para aquela pessoa? Você está trazendo ela à realidade? E nem sempre na empatia a gente tem que usar de uma forma fofa para falar com a pessoa. Às vezes tem pessoa que fala assim, mas a pessoa foi um pouco dura comigo. Se a gente for mole com uma pessoa nesse momento, a gente vai ficar mole junto. A gente tem que ser, às vezes, um pouco duro, incisivo nas palavras, para que a pessoa possa acordar, ela levar um choque. E opa, aqui eu tenho que mudar realmente, né? Ninguém vai no hospital ou vai no psicólogo para ouvir só o que quer. Se uma pessoa está indo no psicólogo, numa psicóloga, ou está indo no hospital e está ouvindo só o que ela quer, então, meu amigo, esse psicólogo, essa psicóloga, você tem que sair logo de perto dela, porque ela está ganhando só o seu dinheiro, ela não está te dando nenhum apoio. Então, nós temos que enxergar que nós também temos os nossos momentos, nós precisamos estar bem para poder agir de empatia conosco mesmo e para dar a nossa empatia às outras pessoas, ok? Esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, mas para vocês aí, um fim de semana bem produtivo, bem gostoso, perto de quem você gosta, perto de quem você ama, e até o próximo